conosco aí, boa noite. E quem puder já ir compartilhando na sua página, curte e compartilha. Boa noite, pessoal do Face, do Instagram. Ali começou já? Vou começar agora. Oi? Tudo certo aqui. Perfeito. Muito bom. Então a gente vai começar, enquanto o pessoal vai chegando aí, com uma música, Senhor Mariano, composição do Celso de Almeida Afonso, se não me engano lá de Uberaba, né, Celso? É, de Uberaba. E é a música Senhor Mariano que conta, né, que fala aí sobre o tio de Eurípides Barçanufo, um dos responsáveis por levar os livros espíritas até as mãos de Eurípides, né? Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o fardo leve e a dor em breve fica como luz, poeira baixa nesta sua estrada e a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o fardo leve e a dor em breve fica como luz, poeira baixa nesta sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, neste coração de Santa Maria. Música em silêncio. Em silêncio, os ninhos estelares da vida cósmica iluminam o firmamento, ajudando a evolução. A terra gira sem cessar, mantendo a estabilidade da moradia humana. O sol vivifica os passos das criaturas. A árvore enriquece os recursos da vida. O seixo escuro de grafite
se transforma em gema preciosa no perpassar dos séculos. O bem reajusta os desequilíbrios do mal, melhorando o mundo. A sabedoria se expande nas profundezas do universo. O tempo faz o desfile das oportunidades de aprimoramento e elevação. Lembramos Jesus, nosso Mestre, que com o amparo do silêncio traz consigo a sabedoria do amor eterno. Lembramos Jesus, nosso Mestre, que com o amparo do silêncio traz consigo a sabedoria do amor eterno, do amor eterno. Passar aí o Facebook. Vai cantar outra? Pode passar. passar aí. Vou passando aqui. A Helenice Firmino tá aí com a gente. A Tainá. Tudo bem, Tainá? Tainá Cardoso. Tia Carla, Sirlene, a Ilma, Marina. Boa noite, Marina. Agora que eu vi aqui quem que é. Maria Nilce, Dani, a Dulce, tio Gilberto, Elza Lodi, a Rose e o Júlio, tia Sueli, a Ju Tavares, boa noite, Libélula, Dona Maria do Carmo, tia Lígia, a Soraya, Patrícia Firmino, Ana Cláudia, o Sidney, Adriana, o Anderson, Camila Lodi, Reginaldo Pompeu, a Dulce tá aqui com a gente, a tia Rita, o Alexandre tá aí nos bastidores, Tancredo, a Wanda, Lu de Guarapava, um beijo, Lu, Tainá, Melissa, um beijo pra Melissa, o Danilo, o Haroldo, a Dona Malvina, a Beatriz, e tem o pessoal do Instagram também. Um beijo pra todo mundo aí. Ela, a filha dela, Elô. A tia Ju tá com a Ana Luísa. Boa noite, Ana Luísa. Canta a música Calma. Pode deixar que nós vamos cantar a música que a Ana Luísa está pedindo aí. Pessoal, então assim, agora a gente está aí com o pessoal, bastante gente aí assistindo a gente, né? Pedir para que possam curtir a live, compartilhar a live, né? E assim, preparar realmente o ambiente, né, do seu lar, da sua casa, né? Para receber as fluidificações, né, desse momento, né? Dessa 1 hora que a gente vai estar junto aqui, né? Pensando em Jesus, né? Pensando na forma de seguir Jesus, como que a gente vai fazer isso, né? Para que a gente possa, então, como o tema foi falado na semana passada, que a gente ia falar hoje, que é o homem de bem, né? Então, que a gente possa, nesse momento, deixar o que está fazendo, né? Se concentrar na live, assim como se estivesse indo lá no centro, né? Lá no centro espírita, para dedicar realmente esse momento para nós, né? Para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, né? E sejam bem-vindos, né? Todos aqueles espíritos amigos e bondosos, parentes e amigos que a gente não vê há muito tempo às vezes, né? Que possam estar aqui conosco neste momento. A gente acabou de subir aí nos comentários o link do caderno de preces, tá bom? A gente coloca o link do caderno aí, você dá uma lida lá certinho para vocês conferirem como funciona, né? Mas você pode colocar o nome de alguém que esteja passando por um momento muito complicado, por um momento de dor, né? Ou mesmo uma pessoa que esteja desencarnada,
você coloca o nome da pessoa e a gente vibra por essas pessoas do Caderninho da Prece aqui nas lives, tá bom? E é muito importante você que está colocando o nome aí estar ligado, né? Estar em contato com esse nome, pensando nessa pessoa, né? Porque é através das suas energias que a espiritualidade vai se utilizar para muitas vezes amenizar o sofrimento dessa pessoa. E o seu nome pode ser colocado também, né? Se você estiver passando por um momento difícil, foi uma das maneiras que a gente encontrou aí de colocar, né, as pessoas que estão pedindo preces em vibração aqui nas nossas lives, certo? Aproveitar que tem muitas pessoas, né, comentando, muita gente compartilhando, para estar vibrando aí. Lá na Vovó Marilena tem bastante gente, todo mundo assistindo. Tio Carlos está lá, madrinha. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? A toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Então nós vamos começar o nosso tema de hoje, né, o assunto aqui da nossa live que a gente veio para conversar, com uma historinha, né, com um conto de Humberto de Campos. Deixa eu só pegar aqui qual livro tá. Às vezes alguém gosta de acompanhar, né, ou mesmo de pegar depois para ler a historinha na íntegra. Tá no livro Luz Acima, tá? Autoria de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo que a gente vai ler aqui é o 28, intitulado O Homem e o Boi. E vamos ver essa historinha, esse conto que Humberto de Campos relata pra gente. Um anjo de um sistema muito distante, de um longínquo sistema,
interessado em conhecer os variados aspectos e graus da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso diante da paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Então, na simbologia aqui do conto que Humberto de Campos está trazendo para a gente, um anjo estava fazendo uma pesquisa pelo sistema, né, por todo o universo, através para compreender os variados aspectos e graus da razão na inteligência, né? E, vindo até o planeta Terra, ele se deparou com um homem e um boi no campo. Admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a passagem do vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor. Então viu toda a nossa natureza belíssima do nosso planeta Terra, né? Como não dispunha de muito tempo, passou à observação direta dos seres que povoavam o solo, medindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Então, rapidinho ali, ele já se ateve à sua pesquisa e foi observar o homem e o boi que estavam ali na frente dele, né? Examinou as pupilas do homem, os olhos do homem, né? E descobriu a inquietação da maldade. Então, só de olhar um pouquinho mais profundamente, né, para o homem, ele já percebeu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era peculiar, um critério que ele tinha adotado ali, né, concluiu consigo mesmo que o boi era superior ao homem. Então ele veio visitar o planeta, olhou um ser, viu maldade, olhou o outro, viu calma e paz e concluiu com ele mesmo que o boi era superior ao homem, né? Reafirmou a impressão quando, a fim de experimentar, né, pediu mentalmente aos dois que trabalhassem em silêncio. Então ele mandou uma mensagem para o boi e para o homem, para os dois trabalharem em silêncio e anotando o que ia acontecer, né? O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde, mas o companheiro bípede, o homem, gritou espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra, né, envergonhar uma pedra. Então, ele pediu mentalmente para o boi trabalhar em silêncio, o boi foi rapidinho e trabalhou. E o homem saiu reclamando, gesticulando e xingando. Um tanto preocupado, o anjo recomendou paciência. Mentalmente, ele recomendou paciência para os dois. O educado bisneto da selva, o boi, continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o irrequieto descendente de Adão estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Então pediu paciência para os dois, o boi continuou trabalhando normalmente e o ser humano deu uma chicotada no boi, né? Acabrunhado agora, diante da cena triste, o sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. Então, mentalmente, ele já tinha pedido trabalho, pediu paciência, agora ele pediu uma atitude de sacrifício para os dois. O servo bovino obedeceu sem qualquer relutância, revelando indiscutível interesse em ser útil, distraído das próprias chagas. O boizinho foi na hora, né? E esqueceu até que ele estava apanhando para poder trabalhar. O administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, né? Sentiu que o anjo havia pedido sacrifício para ele, né? A necessidade de sacrificar pelo trabalho, e se revoltou com essa situação e aumentou a sua crueldade com o bichinho, né? Enfiou ali um ferrão na carne do boi, né? Sensibilizadíssimo, né? O anjo celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se preocupado. Não atravessara grande distância, né? Logo perto ali, ele saiu daquele ambiente, foi continuar sua pesquisa. Encontrou uma vaca em laço forte, amarrada, né? Com outro homem, um homem a ordenhá-la, tirando o leite da vaquinha. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. Então, mentalmente, ele pediu para os dois testes, né? Provas de renúncia para que ele continuasse anotando sua pesquisa. A vaquinha atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se. Mas o ordenhador, antes que o emissário de cima o analisasse de perto,
porque certa mosca lhe fustigava o nariz, então ele estava irritado ali com uma mosca, né? Esbofeteou o úbere da vaca, né? As mamas da vaca ali, fez um ato de violência ali na hora, né? Desabafando-se. O funcionário dos céus, o anjo, compadecido, acariciou a vítima, a vaquinha, que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. O tratador, porém, berrou desvairado, caluniando-a. Então a vaquinha tomou o soco ali, né? Afastou um pouquinho e aí a pessoa que estava ordenhando ela disse assim: peraí, você está querendo me dar um coice? Gritou, né? Gritou. Você está querendo me dar um coice, não é? Ergueu-se lesto, deu alguns passos, sacou da bengala rústica e esbordou-lhe os chifres, né? Bateu nos chifres da vaca. Ficou mais um ato de violência contra o animalzinho. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando seu magnetismo divino. Rogou para ela as bênçãos do Altíssimo, conferindo-lhe salutar e empregou forças de coação no agressor, né? Então ele deu uma maneira ali, arrumou uma maneira de acabar com aquela violência ali e conferiu uma certa dor de cabeça no agressor, né? Que ele até desistiu de bater na vaquinha e foi fazer outra coisa. Prestes a desferir voo, firmamento afora, né? Prestes a voltar, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Então encontrou um outro anjo que era responsável aqui por alguma área do nosso planeta. Cumprimentaram-se fraternos e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Ele tinha visto todas aquelas cenas, né? Pediu para a vaquinha trabalhar, aliás, pediu para o boi trabalhar, o boi trabalhou e o outro ser se rebelou. Pediu para a vaquinha ser paciente, ela foi paciente e o outro ser se rebelou, né? Então, ele começou a comentar com o outro anjo sobre o que ele tinha visto. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Então, ele estava surpreso. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na Terra. Explicou, né, que ele estava fazendo uma pesquisa e disse: estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Né? Estou satisfeito. As criaturas são sentimentalmente superiores. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os inferiores. Não parece que ele está falando dos mesmos quadros que ele citou para a gente aqui, né? O anjo da ordem terrestre começou a ouvir aquilo que ele estava falando, né? Nossa, seu planeta, olha, as criaturas são muito resignadas, né? Muito pacientes, muito trabalhadoras. E o anjo começou, eu acho que ele não viu as mesmas cenas que a gente vê aqui não, né? Espantado, então, assistindo o outro a falar, né, que prosseguiu: tive a ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo, porém. Não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da Terra, que se movimentam ainda sobre 4 pés, né? Então ele estava achando que os animais eram superiores aos bípedes, os de 4 pés superiores aos bípedes. Quando certo animal feroz que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede. Então ele estava vendo ali uma situação conflitante, mas estava achando, né, que o animal superior, o mais inteligente do planeta, era o de 4 patas. Né? Naturalmente, sabe o Altíssimo o motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram unidas para a evolução em comum, né? Então, ele diz, só Deus sabe por que esses dois seres estão unidos, né? Assinando-lhe os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras, não estava entendendo. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas, então chamou ele para ver. E continuou assim: o protetor da terra, desapontado, esclareceu por sua vez ser a situação diversa. Então, ele foi esclarecer o que estava acontecendo, que aquele anjo que estava fazendo a pesquisa havia se enganado. O bípede é, na crosta planetária, o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi simples candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo, né, do homem. Acentuou que, não obstante operoso e humilde, o cooperador divino gastava a existência servindo para o bem e acabava dando os costados no matadouro. Né? O boizinho, no final das contas, ia para o matadouro para que os homens pudessem comer-lhe as vísceras.
O forasteiro dos céus, o anjo que estava fazendo a pesquisa, ficou preocupado e disse: então o problema é muito pior. Pensou e concluiu: jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo sem mais delonga e concluiu: apresentarei relatório diferente. Então vou ter que mudar o que eu concluí aqui, né? E o Humberto de Campos conclui desse jeito: mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas a Deus, né, ao trono eterno, para que os bois levantem as patas dianteiras, de modo a copiarem o passo de um homem, de um herói humano, ou se foi rogar providências aos poderes celestiais, a fim de que os homens desçam as mãos e andem de 4 patas à maneira dos bois. Então aqui, a simbologia desse conto de Humberto de Campos nos traz algumas reflexões. A inteligência, que todos nós a possuímos, é um instrumento, um recurso oferecido por Deus, que deveria nos diferenciar dos seres que estão sob a nossa tutela. Através da inteligência, o ser humano teria capacidade, né, de desenvolver milhões de alternativas, ideias, né, que pudessem auxiliar o desenvolvimento dos seres temporariamente inferiores. Ou seja, a inteligência, no nível que nós a encontramos no planeta Terra, era para ser utilizada para o bem comum. E assim nós teríamos um planeta, podemos dizer, né, muito mais feliz do que nós o encontramos hoje. Mas a ânsia de poder, as paixões desenfreadas, o desequilíbrio de pensamentos, têm revelado para a gente ao ponto ao qual nós nos deixamos levar, né? A gente anotou algumas coisas aqui que concluiu da historinha. Então, a nossa ânsia de poder, nosso egoísmo, né? As paixões que nós nunca nos preocupamos em retê-las, né? Os desequilíbrios dos pensamentos e das ações nos trouxeram até o local onde nós estamos. Então, urge a necessidade, como disse ali Humberto de Campos no finalzinho, né? A lei é de progresso. Se o homem não quer acompanhar esse desenvolvimento da moral, então outros seres vão tomar o seu lugar. A lei é de progresso. Urge a necessidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos se é isso mesmo que Deus espera de nós. Pois, como disse Humberto de Campos ali no finalzinho, né? O mal é limitado e a lei do progresso conduzirá corações endurecidos a corpos endurecidos. E aqui é Humberto de Campos falando a respeito do degredo, né? Da transição planetária, do expurgo do mal. E o coraçãozinho, o Haroldo até comenta assim, né? O expurgo, né? O expurgo não, como é que se diz? Nossa, A palavra usei agora, esqueci a palavra, acabei de falar aqui, né? Mas esse afastamento dos seres maus, né? Dos seres que ainda cultivam a maldade do planeta Terra, né? Esse sistema é simples. Você traz o coraçãozinho endurecido, você vai para um corpinho endurecido, né? Se você tem o coraçãozinho mais sensibilizado, mais compreensivo, você vai automaticamente também desenvolvendo-se, né, na matéria um pouco mais sublime. Então, o que a gente conclui é que não é isso que Deus espera de nós. Não é esse ponto que nós chegamos hoje. Não é a inteligência. Aliás, não é o desenvolvimento somente da inteligência que Deus espera de nós. Por quê? E a vinda de Jesus nos prova isso. Deus nos enviou Jesus para nos mostrar o homem que Ele espera para o planeta Terra. O novo homem, o homem do futuro, o homem de bem que será o herdeiro desse mundo. Fala? Não, quero que você cante agora. Essa aqui, ó.
Essa aqui. Ah, essa aí. Tem gente aí falando que Nós vai falamos de trabalhar Jesus, em né? casa, Nós vamos falar agorinha. A gente está entrando no tempo. Degredo a É, palavra. degredo. Isso aí. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz, esperança de ter outra noite igual. A grande primeira lição de Jesus, né? Ele, que é o governador espiritual da terra, que detém todos os conhecimentos de tudo, E como que ele escolhe nascer em nosso planeta? No lar de um carpinteiro, e o espírito mais eminente, o mais sublime dos espíritos da terra, nasceu numa manjedoura. O Evangelho traz para nós aqui, na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Este era o lema dos anjos, que entendiam, assim como Jesus, que teriam que ter paciência com a gente,
paciência conosco. Por quê? Porque nós somos teimosos, por causa da dureza dos nossos corações. Então, boa vontade para com os homens. Eles respeitavam a decisão de cada um. E essa sempre foi a atitude de Jesus. E é a primeira atitude do homem de bem. Então fica aí pra gente a lição, primeira lição do homem de bem, a historinha o conto de Humberto de Campos nos trouxe. O que o senhor disse aí, né, sobre o dia do nascimento de Jesus também nos trouxe através da manjedoura, que é a simplicidade. Porque você olhando para um boi e para um ser humano, no boi é possível a gente ver a simbologia da simplicidade, que sabe o seu dever, sabe a sua necessidade de trabalhar, trabalha com paciência, né? Muito pelo contrário ao contrário do homem, né? Que a gente viu no conto aí de Humberto de Campos, que pela sua soberba, pelo seu egoísmo, foge, né, à questão da simplicidade. Vai cantar essa música? Vou deixar só uma perguntinha aí no ar que a gente já volta e já responde. É no livro dos Espíritos, Característica do Homem de Bem, pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? A gente já... Então, diante de tudo isso que a gente falou, né? Qual então o meio prático, né? Quais os sinais que revelam alguém que está caminhando por esses meios práticos, né? Para a gente ir ao encontro das leis divinas, ir ao encontro do nosso modelo que é Jesus. Então Kardec está perguntando ali, né? Os sinais mostram, né? Quais os sinais que provam, né? Que a gente está nesse caminho ou que alguém esteja nesse caminho. A gente já volta para responder. Quem quiser ir comentando aí. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu, em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvir o Rei dos Reis, a mãe, respeitar os seus irmãos, a mãe, o Redentor. Cair do céu chuvas de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus, amparo nos teus braços, espalhe a luz, a esperança e a fé, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor
começa a aparecer para nós, então, o homem de bem. O homem de bem. Como seria? Vocês preferem ler ali? Ah, eu. Então vamos lá. Então a pergunta de novo: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Aí a resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então aqui a gente já tem a resposta, né? E agora o Kardec vai comentar essa resposta, destrinchando, né, os caracteres do homem de bem. Mas nós já sabemos o que é um homem de bem. A gente já traz isso na nossa consciência. A gente já traz isso na nossa luz interior, no nosso potencial divino, né? Basta a gente pensar na história do homem e do boi, qual se comportava melhor como um homem de bem. É simples da gente observar, né? Então a gente já sabe quais são os comportamentos de um homem de bem. O que faz um homem de bem diante da luta, diante do desengano, né? Diante da ilusão. O comportamento do homem de bem nós já assimilamos, né? Pelo menos no nosso pensamento, na nossa razão, né? Nós já compreendemos. Mas o Kardec vai destrinchar essa questão aqui dessa maneira. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar o homem de bem, quando ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então, né, para começar só aqui, o Kardec falando sobre o homem de bem. E repara que ele fala de uma lei única. Uma lei única. Qual que é essa lei? Justiça, amor e caridade. Não são 3 leis. É mais ou porque, menos isso. sim, né? É porque, como o Kardec coloca lá no capítulo do Evangelho, né? A lei de justiça, amor e caridade. Existem as 3 leis. Né? Mas quando a gente, interpretando, né? Não tem como ser amoroso sem ser justo sem ser caridoso, né? É mais ou menos essa ideia que a gente tem que fazer, né? Então é preciso colocar na balança, né, essas questões que o Kardec disse aqui, as questões de justiça, amor e caridade, né? Porque se eu tenho só justiça, pode ser que eu esteja faltando com amor e caridade. Então eu sou um juiz ferrenho, né? Um juiz duro. Se eu tenho só amor, e aqui a gente precisa tomar cuidado com a interpretação da palavra, né? Mas se eu tenho só amor, tirando de lado a questão de justiça e de caridade, eu acabo sendo injusto, né? Então o filho lá pede para a mãe: ô mãe, eu quero comer doce agora antes do almoço. Quero comer doce antes do almoço. Se a mãe tem só caridade e amor, né, e deixa de lado o senso de justiça, vai entupir a criança de doce, né? E aí, onde está o desenvolvimento, onde está o desenvolvimento da educação, né? Então, são essas questões que o homem de bem coloca na balança, né? Sempre colocando acima de tudo a lei de justiça, amor e caridade. Então, tem algumas questõezinhas aqui que a gente pode se fazer. Nós que lemos aí o capítulo, né, do homem de bem, Kardec coloca aqui, ó, que a gente pode até fazer quando chega... Tem muita gente que falou que leu. Muita gente falou que leu aí nos comentários, né? Que leu sobre o homem de bem. Então, a gente hoje está dando só uma introdução aqui, a gente pode continuar falando na próxima live, né, sobre o homem de bem, só uma introdução para a gente compreender que o caminho para a vida, como diz Jesus, né, o caminho para a vida eterna
para a vida do espírito, para a vida feliz, para uma humanidade feliz, é a construção do homem de bem individualmente. Não é eu esperar que o outro se torne um homem de bem. E não adianta eu procurar os caracteres do homem de bem no nosso mundão aí afora. Muito raramente nós veremos essas características em alguém no mundo. Então é preciso a gente se ater o olhar para Jesus e buscar o modelo, o guia, o GPS em Jesus, a forma, né? Então, porque muitas vezes a gente adora, né? Adora outras pessoas que muitas vezes vão nos levar por caminhos tortuosos. O caminho mais seguro que nós, seres humanos do planeta Terra, temos para trilhar é o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. É o caminho do Cristo. Então, 3 questõezinhas aqui que o Kardec já põe, né? Que a gente pode se fazer durante a noite, quando fim do dia, né? Interrogar a própria consciência sobre os atos que eu pratiquei. Uma questão, né? Os atos que eu pratiquei durante o dia estão de acordo com a minha consciência, com o que a minha consciência pede? Ao mesmo tempo, eu devo me perguntar se eu não transgredi a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, eu fui injusto? Eu faltei com o amor? Eu faltei com a caridade? E a caridade aqui a gente já compreendeu, né, que nós não estamos falando só de caridade material, né? Porque como dizem os espíritos aqui, a caridade moral é a mais fácil de todas, né? A gente não está falando da caridade um saquinho de fubá. Sim. Não é só de matar a fome. Nós estamos falando da caridade que está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, que é como entendia Jesus a caridade. A resposta está lá. Então, essa caridade, quem quiser buscar a pergunta aí, a questão lá no Livro dos Espíritos, depois eu vou pegar o número, eu não lembro. É 600 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Mas eu vou falar o número errado aqui. Mas a questão, né? O que significa caridade para Jesus? E aí tem o tripézinho lá, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso que é caridade, como entendia Jesus essa palavra, né? Então a caridade é um movimento interno. A caridade é quando eu dou algo de mim, ou seja, quando eu deixo de satisfazer as minhas próprias vontades para satisfazer uma vontade do outro. Quando eu deixo de observar o erro do outro. Quando eu deixo de guardar mágoa para o outro se sentir talvez um pouquinho melhor, né? Então a caridade está muito mais ligada com isso. E essa é a caridade que o homem de bem precisa. Isso não quer dizer que a caridade material não seja importante, né? Porque fome só se mata com alimento. Vamos pensar assim, né? Mas é importante a gente compreender que a necessidade da humanidade hoje é muito mais compreender essa caridade interna do que a caridade externa, né? É o movimento do próprio ser, né? Então, à noite, o homem de bem se pergunta, né? Ao fim do dia, se pergunta a própria consciência dos atos que ele praticou, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Nossa, será que eu fiz tudo o bem que eu podia? Ou será que eu deixei os meus caprichos acima do bem que eu poderia fazer? Porque muitas vezes a gente deixa de ajudar determinada pessoa, deixa de ajudar determinada causa. Por quê? Por conta dos nossos caprichos. E o homem de bem não se deixa levar pelos seus caprichos. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, é importante a gente se fazer essa pergunta. Ah, mas problema do outro. Tem motivo para se queixar de mim? Né? A gente normalmente pensa assim. Eu sou quem eu sou e pronto. Tudo bem, mas essa nova era do Espírito, não há espaço nessa nova era para as pessoas que não começarem a se enquadrar
nas características do homem de bem. É isso que Jesus está dizendo para a gente, né? E é isso que o Kardec está comentando aqui. Enfim, ele se questiona se fez aos outros o bem que desejaria que os outros lhe fizessem. E aí tem outras características aqui, a gente vai ler na próxima live, né? Hoje é segunda, na quarta-feira, às 20 horas. Respondeu aí, eu acabei não atualizou aí, né? Eu achei que não Aqui tinha tem, resposta. você quer dar uma olhadinha? Não, o pessoal foi bem dentro disso. A Wanda tinha respondido, a Dulce. Vi mais alguém aqui. A Elinice também, a prática da caridade. Aqui parou. Pra Maria Luísa. O meu também tinha parado, agora que eu atualizei que E o voltou. Estevam, filho da Marcela, também pediu. Acho que ele tá na evangelização, né? Sim. Esse Nossa, veio a domingo. senhora já vai me falar de novo aí, vou só preparar aqui. Ó. Nós vamos cantar umas músicas, né, Neto? Sim? E vamos deixar a sequência do tema para semana que vem, né? O pessoal que leu, lê de novo, né, Neto? Com certeza, né? A gente já sabe que... Quem não leu, lê. Né? A gente sabe que esse capítulo, né, Sede Perfeitos, lá, principalmente essa questão do homem de bem, é algo que a gente deveria imprimir e colar nas paredes do quarto, assim, ó, para ler todo dia. Né? Para ler todo dia, porque a gente muitas vezes está buscando felicidade em coisas que não nos trarão essa felicidade. E aí a gente se frustra. Porque a verdadeira felicidade está embasada nisso aqui. No quanto eu já progredi no caminho do homem de bem. No quanto eu já progredi no caminho da simplicidade. Porque senão eu me rebelo com tudo que a vida me oferece. Né? E a gente então vai partindo finalmente, né, Neto? A Wanda Assim? colocou aí, ó, pergunta é 886. Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Obrigada, Wanda. Obrigado, Wanda. A questão, então, do Livro dos Espíritos, 886. Tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha aí, o Kardec comenta também, é muito interessante. O pessoal que a gente não falou o nome, né? O Facebook travou aqui, a gente não conseguiu ver, mas a gente tem, assim, imenso carinho, né? Por você estar assistindo, por você estar com a gente aqui. E a gente formando aí, então, um laço só, né? Um laço de amor, de entendimento, de caridade e recebendo essas vibrações aí do alto, dos Espíritos Amigos. Teve Né? bastante compartilhamento também, que eu vi subindo ali, ó. Bastante Muito obrigada. Pessoal do Instagram. Então, assim, a gente vai cantar agora. Nós vamos cantar uma música. Acho que dá tempo de cantar uma de prece e uma outra que a Ana Luísa tinha pedido aí, né? Na reunião de evangelização infantil, a Ana Luísa adorou essa música, né? Pediu até pra gente cantar de novo. O Estevão também da Marcela. O Estevão da Marcela também, todo o pessoal que estava aí na reunião da evangelização infantil, que está aí com a gente hoje. E essa música aqui é uma música antiga, mãe? A senhora sabe dizer, não? É uma música antiga, né? Tem várias versões dela na internet gravada. Tem várias versões aí na internet. A música, deixa eu ver se tem o nome aqui. Um refrão para sua alma. Acho que é o nome da música. Né? É uma música que, se a gente realmente deixar ela penetrar o nosso coração, ela fala alto, hein? Ainda mais num mundo hoje que onde a gente não tem nem um pouquinho disso, né, que a música fala aqui, que é a calma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu lhe daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma,
Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro, então espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Separou alguma? Tá aí a música que a Ana Luísa pediu pra gente. Tá bom? Ela amou a música. E agora então, pra gente fazer uma música, né? Essa música como prece aqui pra gente encerrar. É uma música da dupla Tim e Vanessa, né? Que essa música, pelo que eu entendi lá, ela foi feita também como uma homenagem ao Livro dos Espíritos, né? E representa nós, né? Que já compreendemos que o caminho a seguir é o do homem de bem, né? Compreendemos que o caminho a seguir é o do bem, e que representa nós, né? Buscando, engatinhando ainda nesse caminho, mas com vontade. Então a gente vai fazer essa música como prece, pedindo também vibrações para os nomes que foram colocados aí no caderninho de preces, né? Um beijo pra tia Circe que tá nos assistindo. Para tia Circe lá também, um abraço para todo mundo. Você passa ali. Encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. Maravilha. Você quer ver uma coisa? Tava procurando ali. Então é isso aí, pessoal. Na quarta-feira a gente está de volta às 20 horas. O Instagram encerrou ali, né? Passou de 60 minutos. Mas muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente, né? Comentando, curtindo, compartilhando aqui com a gente sobre o assunto. Hoje é aniversário da sua prima Aline, um abraço pra ela. Um abraço para a Aline, parabéns, aniversário da Aline. Um beijão. Parabéns, Saudades, né? Aline. Todo mundo. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, Boa gente. noite, pessoal. Até. Tô perdida. Quarta-noite. Quarta-feira, Até quarta. às 20 horas. Tchau, tchau, Alexandre. Tchau. Boa noite.